Já faz alguns meses que Deus não tem me deixado usar esboço, né? Eu gosto de tudo anotadinho, os pontos, aprendi isso muito com meu pastor, mas essa é uma palavra que tem estado no meu coração nos últimos dias e eu acredito que ela pode muito edificar a sua fé nessa noite. Josué capítulo número 6, a partir do verso 1 diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca no sétimo dia. Rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles trocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse a eles: Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. Palavra essa poderosa que pode edificar a nossa fé, nos dar destino, propósito, ó Deus, e reafirmar a identidade que temos no Senhor. Pai, que o Senhor fale conosco, fale com a tua igreja. Deus, que o Senhor nos conduza à revelação desse texto. Que não seja apenas informação em nossa mente e coração, mas que seja o Espírito Santo do Senhor a falar conosco, ó Deus. Assim nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmão, você já deve ter ouvido a palavra distração. Uma palavra muito comum para o nosso tempo. A gente fala muito sobre isso. Que distração é algo que está, né, em alta, as pessoas andam distraídas. Essa palavra, na sua etimologia, no original dela, ela vem do latim e ela tem um significado muito mais profundo do que normalmente a gente dá a ela. A palavra distração, quando ela surge dizendo que distração seria separar algo, distanciar algo, tirar algo do seu foco e muitas vezes puxar para várias direções ao mesmo tempo. Daí também vem aquela palavra destroçar, que é desmembrar, retirar, destruir. A gente vive em um tempo em que manter o nosso foco e a nossa atenção em uma única coisa tem se tornado desafiador. Para os estudantes, bem sabem que se nós formos parar para fazer uma meditação da palavra, ou até mesmo fazer um estudo comum da faculdade, e seu telefone estiver perto de você, querido, dificilmente você vai chegar a algum lugar. Porque quando a luz acender, quando ele vibrar, ou quando um som apitar nele, você esquece o que estava fazendo. A gente se distrai com muita facilidade porque existe muita coisa ao nosso redor acontecendo. Antigamente, né, as pessoas sabiam de quê? Da vida do seu vizinho. As pessoas paravam na sua cadeira, na frente da casa, e viam aquilo que estava acontecendo ali no seu bairro, na sua cidade. Hoje não. Hoje a gente sabe o que está acontecendo aqui, a gente sabe o que está acontecendo lá na China, lá nos Estados Unidos, lá na Ucrânia. E tudo isso, de alguma forma, tem nos prendido a atenção. Tem pessoas que até dizem assim: não, eu estou informado. Agora, uma informação que não nos leva para uma ação, ela é simplesmente uma distração. Saber de coisas que não vão ter utilidade para a nossa vida só vão realmente nos distrair e nos tirar do propósito e do foco que o Senhor tem para a nossa vida. A gente está diante de um texto que fala sobre a tomada de um território que era uma promessa de Deus. A gente está diante de um texto em que a gente, quando olha para todo o decorrer dos patriarcas, de tudo que o Senhor fez na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, chega agora o momento culminante em que a promessa vai se cumprir. O povo de Deus está ali. Deus fala: olha, eu entreguei diante de vocês a cidade de Jericó. E era um tempo que o Senhor tirou para que aquele povo estivesse focado. Irmãos, eu quero falar com você hoje sobre uma fé triunfante, uma fé real, uma fé que tem um fundamento, e esse fundamento é o Senhor Jesus. A gente, quando olha para o texto de Jericó, eu acredito que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar dessa história. Se você não assistiu na Record, você ouviu na escola bíblica dominical, ou até mesmo deve ter lido na sua Bíblia. Jericó era uma cidade
fortemente armada, fortemente defendida. Era dessa forma que as cidades, naquele tempo antigo, poderiam manter a sua paz e a sua organização. Elas eram cercadas por grandes muros. E Jericó era tão grande, que a Bíblia vai dizer lá no capítulo 2 do livro de Josué, que quando os espias vão àquela cidade, eles sobem numa casa que estava construída em cima daquela muralha, a casa de Raabe, a prostituta. Irmãos, aquela cidade era fortemente guardada, mas apesar de todo aquele aparato, Deus falou com o seu povo: eu entreguei Jericó nas mãos de vocês. Irmãos, o que é a fé? Se não a certeza daquilo que a gente ainda não vê, mas a esperança daquilo que a gente vai alcançar. O que é a fé? Se não a nossa confiança totalmente depositada no poder de Jesus. A verdadeira fé, querida, ela não está baseada naquilo que eu consigo fazer, nos meus méritos. A verdadeira fé não está baseada naquilo que eu construo, naquilo que ao longo de muito tempo e dedicação eu consegui formar. Não. A verdadeira fé está baseada naquilo que Jesus pode fazer. Por isso que o crente, ele vence o mundo. A Bíblia fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, irmão. Não é a nossa força, a nossa determinação, mas é a nossa fé no Senhor Jesus. Porque o crente ele tem um negócio muito especial. A gente vive no meio de turbilhão, irmão. A gente passa por uma prova e quando a gente pensa assim, uf, glória a Deus, agora está tudo tranquilo. Aparece uma prova nova. A gente acaba de vencer uma batalha, aparece uma batalha nova. Mas, irmãos, isso não é motivo para a gente se entristecer e nem tampouco para criar medo no coração. Pelo contrário, é motivo para a gente glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque a cada luta, a cada batalha, a cada prova que surge, Deus derrama sobre o seu povo um novo nível de graça. Deus derrama sobre a sua igreja um novo nível de fé e de esperança. Nós vemos as lutas que surgem, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor. E nisso nós continuamos avançando. Nós continuamos prosseguindo. Irmãos, Josué está com uma tarefa muito difícil diante dele. Guiar um povo para enfrentar uma cidade. E um povo que não era formado por soldados. Um povo que não estava ali sendo formado por homens experientes na guerra. Não. A gente está falando de ex-escravos. Eles estavam há 430 anos vivendo na terra do Egito, sem experiência nenhuma com a guerra. Saíram de lá e no meio do caminho uma nova geração surge no deserto. Você bem sabe que daqueles que saíram do Egito, só dois permaneceram: Josué e Caleb. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné. Só eles que estão ali prestes a entrar e a herdar a terra. Só eles conhecem a Deus com profundidade e com intimidade. Só eles viram os feitos grandiosos do Senhor. Todo o restante daquela geração, querido, não conhecia. Depois do livro de Josué, a gente chega diante de um livro que é muito desafiador, que é o livro de Juízes. E ali o escritor diz: e nasceu uma geração que não conhecia os feitos do Senhor. A nossa fé ela precisa ser constantemente, diariamente despertada, porque eu e você, apesar de vermos muitos milagres de Deus na nossa vida, nós temos a facilidade de nos distrair e esquecer das coisas que Deus fez no passado. A gente tem a facilidade de encontrar novos desafios e dizer assim: Deus me abandonou. Deus não se importa com o que eu estou vivendo. Só que, querido, o mesmo Deus que estava ontem com você, ele está hoje. O mesmo Deus que fez feitos grandiosos no passado, também faz hoje. Irmão, por que talvez a gente não vê curas como a gente via no passado? Será que Deus mudou? Ou será que nós estamos mais distraídos e a nossa fé está sendo minada? Será que aquilo que Deus realizou de livrar o seu povo de perseguições, de fazer o seu povo vitorioso em meio às guerras, deixou de acontecer no tempo de hoje? Não, querido. E eu creio que o Senhor pode levantar aqui nessa igreja, no meio do seu povo, homens com uma fé triunfante, mulheres com uma fé triunfante, que não apenas olhem para o passado, mas vivam o presente dizendo: Deus pode fazer hoje, e Ele vai fazer hoje o que Ele fez no passado e ainda muito mais. Nós sempre vamos ser desafiados, queridos, provar a fé que temos. Eu lembro do texto que fala da sucessão de Elias para Eliseu. Irmãos,
Bíblia fala que Elias ele foi levado aos céus. Numa carruagem? Não, irmão, lê a Bíblia. Foi no redemoinho. E a Bíblia diz que quando Elias é levado, a capa dele cai. Eliseu está ali. A capa está no chão. Na frente está o Jordão. E o povo do outro lado tudo olhando. O que vai acontecer? Irmãos, a Bíblia fala que Eliseu pega a capa. O que ele faz, gente? Ele vai no rio. E o rio se abre. Sabe o que ele fez? Ele falou: Deus fez na vida de Elias. Deus teve poder para fazer no passado. Agora o Senhor está comigo. Então ele também vai fazer na minha vida. O mesmo poder que havia ali está aqui. O mesmo Deus que está lá opera também aqui. E se Deus fez lá, Deus também pode fazer aqui. O pedido de Deus para o povo é o pedido mais inusitado do mundo. Imagine você diante de uma cidade fortificada. E Deus fala assim: olha, essa cidade já é de vocês. Você fala, glória a Deus. Aí quando você olha, tem gigante, tem muralha, tem armamento. O que a gente vai fazer? Vamos afiar as espadas. Vamos preparar os cavalos. Vamos levantar as catapultas. Vamos nos preparar para a guerra. Deus fala, não, vocês vão fazer uma caminhada durante 6 dias. Caminhada. Eles não iam gritar? Eles não iam bater na muralha? Eles iriam fazer o quê? Caminhar. Andar ao redor da muralha durante 6 dias, irmãos. E sabe qual é o mais extraordinário disso? É porque essas pequenas coisas são as que realmente provam a nossa fé. Às vezes a gente está disposto, irmão, a fazer coisas extraordinárias. Eu vou viajar lá para a África semana que vem. Vou dar minha vida como missionário durante 1 ano. Eu vou dar tudo que eu tenho hoje na igreja. Eu vou ficar 1 mês sem comer. A gente muitas vezes se dispõe a fazer coisas grandiosas, mas a gente acaba se esquecendo de ser fiel naquilo que é comum, na nossa oração diária, na nossa comunhão diária, no perdão que tem que ser liberado 70 vezes 7 por dia. Irmãos, o que Deus pediu para aquele povo fazer não era extraordinário, mas era necessário ter no coração deles o princípio de obediência. Talvez esse seja o nosso maior desafio. Ouvir as coisas simples que o Senhor está nos pedindo e estar disposto a obedecer. Aquilo que é comum, aquilo que é constante, e a gente se propor a fazer. Porque a Bíblia vai dizer que eles tinham que caminhar quantos dias? 6 dias. Aí o primeiro dia eles caminharam, pastor Gerson. As muralhas começaram a tremer. Foi isso que aconteceu? O segundo dia eles caminharam. Começou a cair umas pedrinhas da muralha. Foi isso? O terceiro dia, o povo de Jericó começou a ficar com medo. Não, irmão. A Bíblia fala que 6 dias eles andaram ao redor ali. Devia ter a média de 600 metros, mais ou menos, 500 metros para eles percorrerem, dia após dia. E nada estava acontecendo. E eu digo para você que isso era tão insignificante, humanamente falando, porque, irmãos, um povo inimigo está do lado de fora da sua casa, rodeando, e você não faz nada. No dia que os espias foram à cidade, o rei queria pegar os espias para matar. Mas no dia em que Deus mandou eles circularem a cidade, sabe o que os inimigos fizeram? Esse povo aí não está fazendo nada, né? Estão fazendo alvoroço. Deixa eles andar, deixa. Não tem arma. Olha só, um bando de camponês. Pessoal que malhava trigo. Tudo fraco. O que eles estão fazendo é insignificante. Às vezes Deus vai mandar você fazer coisas que parecem ser insignificantes. E elas realmente são, humanamente falando. Só que a obediência, irmão, sabe o que ela traz? Ela traz autoridade. Quando nós obedecemos e cumprimos os princípios da palavra de Deus, junto da obediência, Deus nos confere a autoridade. A autoridade, irmão, para levantar sua mão, orar e ir contra as hostes do maligno. A autoridade, querido, para você entrar na sua casa e falar assim: a minha família pertence ao Senhor. A autoridade para você dizer: ó, nenhum mal, nenhuma praga vai chegar à minha tenda, porque o Senhor está comigo. A autoridade, irmãos, é o que o Senhor quer renovar e trazer de volta à sua igreja. Nós não podemos andar temerosos do mundo. Nós temos um Deus poderoso e nós sabemos o final da história. A igreja vence, querido.
A igreja vence. O final da história diz que a igreja é vitoriosa, irmão. Independente das artimanhas do inimigo, do tamanho da luta, nós sabemos que no fim das contas, nós vamos celebrar com o Cordeiro. Nós vamos celebrar com ele, irmão. O inimigo olhava e falava: eles estão caminhando, deixa eles caminharem. Mas aquela obediência ali, irmão, estava gerando o poder de Deus para que um grande feito fosse realizado. E sabe, eu não sei se você pensa assim como eu, mas irmãos, tem as coisas repetitivas, normalmente, elas se tornam tediosas. Você vai lá, caminha um dia, nada acontece. Você vai lá, caminha outro dia, nada acontece. Tem uma hora que você fala assim: é melhor eu parar, porque não está valendo a pena o que eu estou fazendo. Mas, irmãos, a Bíblia fala que o justo ele viverá da. E se ele recuar? O Senhor não tem prazer nele. Não se trata de fazer algo grande, mas trata de permanecer, irmão. João 15 fala o quê? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, pedirão tudo o que quiserem e vos será feito. Não se trata do nível da oração, mas se trata da constância. Eu orei hoje, Deus não me respondeu. O que eu vou fazer amanhã? Eu vou orar de novo, irmão. Deus não me respondeu e no outro dia, eu vou orar de novo, irmão. Eu vou fazer mais, eu vou continuar. Eu vou ser insistente, porque o meu Deus é poderoso para fazer. E no tempo e na hora certa, ele vai realizar. Qual o dia mais importante da sua vida, querido? Se for parar para pensar, qual o dia mais importante da sua vida? Foi o dia do seu batismo? Foi o dia que você casou? Foi o dia que você conseguiu o seu primeiro emprego? Será que o dia mais importante é a viagem que você está planejando? O dia mais importante da sua vida, querido, se chama hoje. É hoje. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Não importa, talvez, que você ontem estivesse mais fraco, debilitado, que sua fé estivesse minada. Deus te chama para se levantar com uma fé triunfante hoje. Deus te chama para crer mais hoje. Deus te chama para ouvir a voz dele e obedecer hoje, irmão. É hoje. O chamado do Senhor para nós. Muitas vezes a gente fica relembrando o passado e falando: mas Rony, eu já tive um ministério, eu já andei assim, eu já caminhei assim, eu já fiz isso. Irmão, não importa o que você viveu no passado, o importante é a sua decisão hoje, é como seu coração está hoje diante do Senhor. O escritor diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 28. Tendo cuidado de ouvir tudo que ele vos tem dito e obedecer, vocês serão benditos no campo, vocês serão benditos na cidade, todas essas bênçãos os alcançarão. Se você ouvir a voz do Senhor, fale com o irmãozinho que está do seu lado aí, ó. Deus quer que você faça algo hoje. Hoje, irmão. Irmão, é hoje. A gente vê, chega o final do ano, né? Aqui na praia, então, deve acontecer muito isso, né? Aqui região praiana. Final do ano, todo mundo com a roupa branca lá. Pá. Ano que vem, eu vou ler a Bíblia toda. Né? Começa, irmão, as promessas. Ano que vem eu vou entrar na academia. Perder o cemitério de frango. As pessoas começam a projetar o que vão fazer amanhã, só que deixa eu te falar, você não sabe da manhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não tenho controle sobre isso. Mas eu sei o que Deus me permite fazer hoje. E o que Ele me chama para fazer hoje é crer mais no nome dEle. É isso que o Senhor nos convida. E eles estavam lá, irmão. Marcha um dia. Deixa eu olhar a hora, senão me empolgo. Marcha um dia. Não acontece nada. 2, não acontece nada. 3, não acontece nada. Mas chega o sexto dia, irmão. O sexto dia estava ali. O dia em que eles estavam com o coração cheio de expectativa. É amanhã que Deus vai fazer. É amanhã que Deus vai realizar o grande milagre. Só que aí no último dia, o que eles tinham que fazer? Dar 7 voltas. Todo dia eles fizeram uma caminhada. Todo dia. Agora, no último dia, ele tinha que dar 7. Deixa eu te falar uma coisa. A gente não consegue entender os propósitos de Deus na nossa vida
Porque nós não conseguimos enxergar a nossa vida como o Senhor enxerga. Nós não conseguimos olhar para a história como o Senhor olha. Irmão, Deus olha para você e Ele já te veio no ontem, Ele te vê no hoje e Ele já te vê no amanhã. Deus sabe o que Ele vai fazer na sua história. Deus sabe para onde Ele vai te levar, o que Ele vai te tornar. Agora, a grande questão é que os nossos olhos não alcançam isso. Então, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que permitir que o Espírito Santo de Deus nos capacite, nos prepare, nos aperfeiçoe, nos fortaleça. 6 dias caminhando, sabe o que Deus estava fazendo? Treinando o povo. Sabe o que Deus estava fazendo? Preparando o povo. Porque todas as vezes que Deus estiver pronto a te entregar algo maior, Ele também vai exigir de você um nível de fé maior. A gente tem que estar atento a isso. Querido, você não vai receber uma bênção de Deus que você não está pronto para receber. Porque você pode tornar a bênção em maldição. Senhor, me dá. Senhor, faz na minha vida. Senhor, realiza. Quantos adolescentes estão aqui, bicho, falando assim: oh Deus, avarou, eu quero casar, eu quero casar. Mas não está pronto, irmão. Nem trabalha ainda. Quem casa quer casa, meu irmão. Ajeita as coisas aí. Deus não vai dar coisas excelentes a pessoas imaturas. Deus não vai dar uma bênção extraordinária àquele que não está pronto a receber, a reter, a guardar. Então, 6 dias, Deus está preparando o povo. Porque no 7º dia vai ser mais intenso, vai ser mais puxado. São 7 voltas, irmão. 7 voltas ali, ó, caminhando. Tinha criança, tinha velho, tinha tudo, irmão. Tinha todo tipo de gente naquele meio. Quem tem filho é que sabe, né? Você chama o filho, filho, vão ali. Tô cansado. Ô, esses adolescentes nossos, né? Tô cansado, não quero caminhar, não quero andar. Mas ali o Senhor pediu para que todo o povo estivesse caminhando. 7 voltas naquele último momento. E o que eles tinham que fazer? Gritar. A trombeta ia ser tocada e o povo naquele momento ia gritar. Você já viu o grito derrubar muro, irmão? Eu nunca vi. Mas a palavra diz que quando o povo grita, o muro cai. Ele cai para dentro? Não, porque não tem relato que ninguém morreu lá dentro. Ele cai para fora? Também não, porque os israelitas podiam ser esmagados pelo muro. Isso não seria vitória. Muitos historiadores vão dizer que as muralhas de Jericó, elas implodem. Elas simplesmente são achatadas. Parece que Deus pega a mão dele e faz assim, ó. Ele esmaga a muralha. Ela não cai para fora, ela não cai para dentro. E tudo isso para provar uma coisa para o meu e para o seu coração. Que todas as vitórias que nós temos para conquistar não são através da nossa força, mas é através da força do Senhor. É através do poder do Senhor. É o Senhor quem faz, querido. Irmão, você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe aqui. Você está aqui provando da bênção de Deus, é porque o Senhor foi generoso com você. E nós precisamos entender isso e caminhar e continuar perseverando em Deus. Essa palavra, irmão, ela desafia muito o nosso coração. Porque, querido, crente que não quer vitória não é crente, não é? Quem aqui quer a vitória de Deus? Tem gente que se tivesse 3 mãos, levantava as 3 na hora. Assim, eu quero. Amém, irmão. Você não está errado, não. Você tem que querer mesmo. Só que tem um milagre que Deus faz nessa conquista de território que é tremendo. E eu não poderia deixar de falar sobre isso. Irmãos, essa igreja aqui está em expansão, né? Antes de começar o culto, o Bispo Santo falava comigo da intenção de alcançar 300 pessoas até o final do ano. Bom, glória a Deus, que se tornem 600, que se tornem 1000. Porque o maior propósito de Deus nos dá a vitória. O maior propósito do Senhor nos fazer conquistar territórios, irmãos. Por que é? Por que o Senhor faz isso na nossa vida? Por que Deus manifesta tanta bondade na nossa vida? No capítulo 2
quando o povo ainda está espiando a terra, a Bíblia vai dizer que tem uma mulher que mora ali no alto chamada Raabe. E os espias são acolhidos por essa mulher na sua casa. E eles fazem uma promessa àquela mulher dizendo: olha, quando nós invadirmos a cidade, nós pouparemos você e a sua família. A gente está num tempo hoje, tem tanta coisa doida acontecendo à nossa volta, não é? Guerra, corrupção, valores sendo destruídos, irmão. A gente não sabe como vai ser o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos. A gente não sabe. Está uma bagunça, falando de maneira comum. Quando a muralha cai, qual é a ordem? Todo mundo sai invadindo a cidade. Irmão, você consegue imaginar o alvoroço que estava aquilo ali? Você está andando ao redor de um muro de 6 metros. De repente o muro cai. Todo mundo gritando: vamos correr. E no meio daquela confusão, Josué se levanta e fala assim: olha, vão à casa de Raabe. Vão à casa da prostituta. Tirem de lá ela. Tirem de lá os seus pais. Tirem de lá toda a sua parentela. Tragam ela salva aqui. Todo o tempo que a gente olha ao nosso redor, a gente está vendo muita coisa desastrosa acontecendo. Tem muita coisa ruim acontecendo, sim. Só que essas coisas podem distrair o meu coração, o seu coração. Essas coisas podem, às vezes, até minar a nossa fé. Mas essas coisas não mudaram a intenção do coração de Deus. Não mudaram, irmão. Tem gente que, às vezes, fala, Rony, mas o Velho Testamento fala de Deus mandando o povo matar, o povo destruir. Irmão, a intenção do Senhor nunca foi destruição. O Senhor revela o seu poder e a sua glória, dando oportunidade ao homem para que ele se arrependa e encontre salvação no Senhor. A bênção de Deus que vem sobre a sua vida, a vitória de Deus que vem sobre a sua história, ela vem para que outros à sua volta tenham a oportunidade de conhecer o Senhor. Para que outros à sua volta tenham a oportunidade de se entregar a Jesus e viver uma nova história e viver uma nova vida. Porque se o Senhor não se revelar, irmão, como eles vão alcançar? Salmo 23, o salmista diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias. Irmãos, Davi, ele teve essa experiência de entender que o que Deus quer fazer para você, irmão, na sua vida, independente da circunstância que está ao redor, o povo está gritando, o muro está caindo, mas se você com seus lábios confessou, Jesus Cristo é o Senhor, a minha vida pertence a Ele, Deus faz como fez com Raabe. Tem destruição e morte a toda volta, mas para você tem vida e salvação. O povo está confuso, está se perdendo, está com medo, mas o Senhor te resgata. Ele nos dá segurança em meio ao caos. É isso que o nosso Deus faz, sabe, irmão? Ele nos dá segurança em meio ao caos. Em meio à destruição, o Senhor é capaz de te fazer ter vida e alegria. O apóstolo Paulo não fala isso? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele nos fortalece no dia bom e no dia mau. No dia da escassez e no dia da bonança. Em todo o tempo, ele nos fortalece. Porque o seu amor é real. Porque o seu cuidado é real. Porque a sua graça é real. Irmãos, a sua fé ela tem que ser tão poderosa, a ponto de te fazer entender que o que Deus quer realizar na sua vida vai muito além daquilo que você vai receber. Mas é aquilo que vai ser gerado através de você. A sua casa sendo salva. O seu trabalho sendo transformado. A sua família. O seu bairro sendo alcançado. Você passar pelas ruas de Arraial, querido, e a glória de Deus imprimida na sua vida. Transformando a realidade do lugar. Transformando a realidade dos povos ao nosso redor.
É isso que a fé manifesta, irmão. Você é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus tem uma identidade que se divide em três. Repita comigo: eu sou filho de Deus. E todos quanto receberam, lhes foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. E se você é filho, você tem intimidade com Ele, relacionamento com Ele, o lugar secreto de oração, todos os dias se apresentando e dialogando com seu Pai. Repita comigo: eu sou sacerdote do Senhor. E Ele comprou, através do seu sangue, povos de todas as tribos, línguas e nações, e os constituiu reino e sacerdotes. Está lá em Apocalipse. Sabe o que o sacerdote faz? Ele ministra diante do altar de Deus. Ele oferece sacrifício. Ele intercede, ele ora. Ele com constância. Não, mas o pecado não é meu. Eu não estou mais naquela vida. Eu não ando mais daquela forma, não. Eu sei que você não está. E glória a Deus. Porque você já não está mais. Você agora pode interceder para que outros também sejam libertos e retirados daquele lugar de treva e de morte. Repita comigo: eu sou noiva. A igreja, irmão, é filha, é sacerdote e também é noiva. Sabe o que a noiva faz? Ela vive apaixonada. A noiva está aguardando o casamento. Vai ter dia que tudo vai estar uma bagunça, mas ela continua apaixonada. Então ela insiste no relacionamento. Vai ter dia que ela vai estar descontente, cansada, mas ela fala: não, eu estou aguardando o casamento. Eu estou esperando o dia do encontro. Irmãos, eu e você precisamos olhar para esses testemunhos que a palavra nos traz e ter o seguinte entendimento: Deus conta, Deus conta com aqueles que perseveram, com aqueles que insistem, continuam. A gente pode talvez até cair no meio do caminho. A gente pode talvez desanimar no meio do caminho. Mas nada disso vai mudar a intenção de Deus ao seu respeito. Nada disso muda. Lembra de Jonas? Senhor, não queria ir não. Por quê? Porque o Senhor é Deus misericordioso, tardio em se irar e que se arrepende do mal. Se eu e você, irmãos, nesse tempo, exercitarmos a nossa fé, o Senhor pode transformar Dom Basílio, Tanque Novo, o Quênia, Bangladesh, Arraial da Ajuda, Porto Seguro, o Brasil, irmão. Deus pode mudar tudo e qualquer coisa. Porque lá no Velho Testamento, quando Jesus ainda não tinha vindo, quando a graça ainda não tinha sido derramada, Deus, de maneira clara, Ele está revelando: eu não vim para destruição, eu não vim para morte, eu vim para salvar, eu vim para resgatar, eu vim para trazer cura sobre o doente, eu vim para trazer libertação sobre o oprimido, eu vim para atender o órfão, a viúva, eu vim para inaugurar um novo tempo, eu vim para trazer à terra o meu reino. E somos nós, queridos, que vamos anunciar esse reino. Somos nós que vamos levar essa palavra de salvação. Somos nós que vamos manifestar essa fé, que não está baseada em circunstância nem em momento, mas ela tem um fundamento. E o nome desse fundamento é Jesus. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite, querido. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu nem sei qual é a expectativa que você tinha no seu coração para essa noite, como você chegou aqui. E talvez o dia de ontem não foi tão bom, talvez amanhã você nem tenha muita expectativa a respeito do que vai acontecer, mas eu posso dizer uma coisa: diante de você hoje está o Senhor. E se você tiver fé para colocar diante dele toda a sua esperança e toda a sua confiança, Deus pode fazer algo extraordinário hoje. Em você, querido. Em você. Tudo começa em você. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Eu quero orar com você.